Nosso pensamento para a aula de hoje é justamente um pensamento, uma frase de Joel Goldsmith, que eu gosto muito, e que essa frase tem um significado muito profundo para mim. Joel Goldsmith diz que o pensamento é uma via de percepção. Como ele ensina, ele diz que pensamento não é poder. Pensamento não tem nenhum poder. E quando ele cita isso em um de seus livros, realmente, para os metafísicos da época, que alçavam a ideia de poder da mente, poder de cura pela mente, e empenhavam, né, a força do pensamento sobre o pensamento ali, essa influência, né? E ele trouxe esse conceito e apresentou isso, né? Joel Smith também conseguiu mostrar no que ele estava falando e provar os resultados disso. O pensamento é uma via de percepção, ele não é nenhum poder. Nós temos 60 mil pensamentos por dia, dos quais 90% são repetidos. Repetidos de condicionamentos que nós trazemos desde sempre na nossa vida. Os outros 10% ainda é muito pouco para qualquer mudança. Então, não é o pensamento que gera qualquer mudança. Na verdade, se o pensamento é uma forma, é uma via de percepção, uma das vias de percepção, é um instrumento de percepção, então você deve olhar esse pensamento não como um instrumento fim, não como um fim para se alcançar isso. Eu só penso coisas positivas, na minha vida só acontecem coisas positivas. Mentira. Isso não é assim, não é simples assim. Se fosse assim, os livros de autoajuda ninguém não venderiam, nenhum desses grupos aí que a gente vê sobre pensamento positivo, afirmação positiva, nada disso estaria lotado de pessoas buscando ajuda. É o mínimo que realmente muda. E talvez seja difícil aceitar isso. E eu espero sinceramente que essa aula de hoje possa lhe esclarecer com mais profundidade, com uma nova percepção sobre a questão do pensamento. Pensamento é apenas uma via de percepção. Ele não é o tudo em você. Cientistas da inteligência do coração têm descoberto coisas magníficas, provando o que alguns conceitos da física quântica vêm trazendo sobre a consciência una, sobre a mente única que mantém tudo em perfeita ordem e funcionamento no universo. O seu pensamento é apenas uma forma de perceber isso. E às vezes você não quer perceber, porque se você fizer essa percepção, isso vai exigir de você a saída total do campo da vitimização para o campo do co-criador, o campo do responsável por tudo que está acontecendo. E eu posso dizer para você com toda certeza, existem muito mais vítimas no mundo hoje, com essa percepção limitada de pensamento, do que verdadeiras pessoas comprometidas com a responsabilidade. A responsabilidade de um mundo melhor, a responsabilidade da construção de uma nova vida. E essas pessoas não têm culpa de agirem e de se comportarem assim. Elas simplesmente não foram educadas a expandir a percepção para isso. As pessoas que vêm a esse curso, que estão aqui, elas não estão aqui por acaso. Você realmente tem alguma missão. E não importa se ela é grande ou se ela é pequena. Você está aqui hoje, nesse trabalho do Caminhando com as Estrelas, para justamente mudar a sua percepção e, consequentemente, mudar o mundo, mudar alguma coisa dentro de você. E que isso vá refletir em outros momentos, em outras circunstâncias da sua vida, provocando melhorias. Às vezes a revolução acontece para que a melhoria se estabeleça. E é nesse ponto da revolução que muitos se alinham ou se aninham na posição de vítimas. E não conseguem ver que toda aquela mudança é apenas uma mudança de percepção. É apenas uma forma de ver diferenciada, que prepara o terreno para um próximo nível. Não é fácil.
Eu me lembro que quando eu tive acesso a essa ideia do Joel Goldsmith, esse pensamento de Joel Goldsmith, isso para mim me trouxe um alívio muito grande. Porque eu não aceitava, já não assimilava a ideia de que o pensamento tinha poder. E eu não entendia porque todas as leituras que você tinha, alguns professores que eu tive, todos falavam da questão do pensamento como sendo a supremacia do domínio, do místico, do espiritual. E, na verdade, o pensamento não tem nada a ver com isso. Ele é apenas uma via de percepção. Por isso, a necessidade de meditar, porque meditar você dá uma parada, uma pausa nesse fluxo de pensamento contínuo, e é só nessa pausa desse fluxo de pensamento contínuo que você consegue acessar a mente única, que você consegue acessar essa única fonte. Então o pensamento ele não pode ter o poder nem ser o poder. Ele é apenas uma via de percepção. Como um lápis, uma forma de você escrever. Você pode mudar. Você pode escolher caneta, você pode escolher lápis de outras cores. Mas é apenas uma via, uma forma, um instrumento. Nada mais. Compreender isso fez toda a diferença para mim, enquanto estudante de metafísica. Então, vamos seguir nosso tema, conectando-se à rede. A consciência una. Quando nós pensamos nessa conexão, né, a gente pensa assim, eu estou desconectado, eu não estou alinhado. Na verdade, o seu pensamento faz você acreditar que você está desalinhado. Porque todos nós, enquanto seres espirituais aqui, na verdade, somos um único espírito, somos uma única consciência, somos um único amor, um único coração. Só não temos consciência disso, só não temos a percepção disso. Mas se vocês observarem, estamos caminhando para essa percepção e vivemos nessa imersão, né? A física quântica fala da consciência una. Outros grandes pesquisadores têm falado a respeito de que só existe uma consciência e que nós conectamos a ela, mas temos essa percepção, ela precisa ser expandida, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser percebida. Por isso, quando algumas pessoas com quem temos contato, quando elas pensam na gente, a gente percebe, ou quando nós sentimos alguma coisa em relação a essas pessoas, elas entram em contato, e assim vai. Por que essa comunicação sem sinais é possível? Porque estamos todos imersos numa única consciência. E essa consciência que mantém tudo em perfeita ordem, desde o seu pequeno átomo até a estrela que começa a nascer nesse universo infinito. Aí você pode estar perguntando, mas e as doenças? As doenças acontecem quando a nossa percepção limita-se a acreditar que estamos separados dessa consciência una. Né? Quando tem aquela frase lá de Atos, né? Paulo que diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quer dizer, nessa consciência nós nos movemos, nós existimos, nós vivemos. E ter essa percepção de que Deus não está fora e também não está dentro, porque Ele está em toda parte, é o todo de tudo, está dentro e está fora, até porque essa percepção do dentro e fora é só uma forma de percepção, né? Tudo é uma única coisa. Eu sei que no primeiro momento isso pode parecer louco, resistente, talvez sugere uma resistência, mas aos poucos você vai começar a compreender isso. Pode levar um tempo, mas você vai conseguir compreender esse preceito, esse ensinamento. Vivemos imersos nesse mar de energia chamado consciência. Essa consciência una é esse mar de energia. E ela está se comunicando com todos ao mesmo tempo.
Isso explica muitas coisas. Se você tem uma ideia e você não põe em prática, outra pessoa vai lá e põe. Uma pessoa, mas uma ideia que você teve. Outra pessoa não teve. Ela, vamos dizer assim, a outra pessoa, você pode ter tido aquela ideia primeiro, você não colocou aquela ideia em prática. Aí a outra pessoa captou essa ideia da consciência una e ela coloca em prática. Então não há tempo. E a gente está num momento, num determinado estágio em que tudo é muito rápido. E isso é bom por um lado, porque a partir do momento que você compreende, que você expande a sua percepção, a mudança acontece imediatamente. A comunicação é instantânea. Agora, isso só é possível se você começar a realmente permitir essa expansão de consciência. Não dá mais para ficar no modelo dos 5 sentidos. Eu sou melhor, a minha religião é melhor, você é pior. Né? Cada pessoa tem seu jeito e está evoluindo do seu jeito. Talvez isso seja mais difícil, né? A gente aceitar isso. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja. Mas essa percepção de que todos, de alguma maneira, estão avançando, mesmo que as atitudes não demonstrem isso, eu vejo que algumas atitudes muito drásticas, às vezes, faz a pessoa, em algum nível, despertar para algo maior lá na frente. A gente não sabe. O que a gente sabe é o que tem da nossa vida, é o que nós estamos vivendo nesse momento presente. Estar aqui nessa aula, né, nesse caminho, né, que é o caminho com as estrelas, aprendendo isso, vendo isso, levando em prática, colocando em prática cada minuto da nossa vida, é uma dádiva. É a maior prova de que você está avançando, eu digo quanticamente, para uma mudança efetiva na sua vida. Ver e rever esses preceitos, conhecer, aplicar, experimentar, ter respostas, aprender essa comunicação, entender que você está conectado com um sistema unificado, sistema universal, sistema unificado, que não adianta você fazer algo oculto aqui, que não vai ser descoberto ali. Não existe mais isso. Não tem como, não adianta você fazer mal a uma pessoa, a um ser aqui, que isso lá na frente vai voltar. Volta, e quando eu falo lá na frente, às vezes é no instante seguinte. Você mesmo inicia o desencadear de acontecimentos que se complementam a partir do momento de uma mudança, a partir do momento de um aumento de uma percepção, de uma mudança de percepção. Quando eu falo mudança de percepção, não é necessariamente com pensamento. A gente viu que o pensamento não é poder, mas é você aprender a usar a sua mente como um instrumento para expandir a sua percepção. Ok, eu aprendi até agora que todo homem é pecador, e eu estou aprendendo que ele é imagem e semelhança de Deus. Se ele é imagem e semelhança de Deus, ele não é pecador. Então, se ele não é pecador e ele é imagem e semelhança de Deus, ele traz dentro de si essa perfeição. E o que fez com que essa perfeição não se manifestasse ao longo da vida? Aí você entende condicionamentos, encobrimentos, crenças de que só aquilo que você vê, ouve, toca, sente, degusta é o que traz a sua realidade. Esses são os condicionamentos. E aí você começa a transcender, a usar um instrumento chamado mente, e dentro de uma via, né, que é só o pensamento, para sentir essa presença, essa semelhança com o Pai. Esse reino dentro de você. Esse mar de energia que você está mergulhado, que você não tinha a menor noção. Então, quando você começa a usar o pensamento para essa expansão de percepção, coisas começam a mudar. E a primeira coisa que muda é o refinamento dos seus sentimentos. Você não sente mais como antes. Você não resiste mais. Você não reage mais. Não da forma como antes. Você diz não, você se posiciona, você acata o que é justo, o que é correto, você diz não quando você também sofre uma injustiça. Você sabe se posicionar sem estar submetido à questão
do ego e do condicionamento. Não há aquela hiperreação com acusações, né, com coisas que retirem a sua razão, né? As suas emoções, elas não chegam nesse ponto. Você responde, como eu costumo dizer, as emoções, elas ganham salto alto. Salto alto não para recalque, tá? Salto alto no sentido assim, é um outro nível. Você fica elegante, né? Você não vai descer barraco. Como a gente diz, você não vai mais fazer isso. Você vai olhar e se a pessoa fez alguma coisa, você se chateou, você está com raiva, e você consegue responder. Você sabe que a raiva está ali, ela está apontando para alguma coisa que você precise ter mais atenção, então você consegue responder com educação, fazendo com que a pessoa compreenda que talvez esteja errada, ou entendendo até que a pessoa está jogando aquilo para você porque ela está jogando todas as frustrações da vida dela em você, que na verdade não é você, ela só está jogando as frustrações, é você que estava na reta no momento errado, talvez. Você começa a ter uma outra percepção do quadro, uma visão muito mais abrangente. Ah, isso é ser bobo? Não, não é ser bobo. Muito pelo contrário. É começar a trabalhar num nível de sabedoria que antes você não conhecia. E quanto mais você vivenciar experiências assim, mais sábio você fica. E aí você vai começar a evitar essas experiências? Não. Eu costumo dizer que quando nós estamos próximos dessa mudança real, nós começamos a ficar muito mais perceptivos aos acontecimentos da nossa vida, ao que está por trás de todos esses acontecimentos. Porque até então, a gente é condicionado a reagir ao acontecimento. E aí, quando você começa a despertar, você começa a ver o que está por trás desse acontecimento. Qual é a lição? O que aquilo precisava, por que aquilo aconteceu e qual é a habilidade que você precisou despertar, expandir ali. Então, é uma dádiva essa vida, essa forma de ver. Então, nós estamos vivendo nesse mar de energia, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não queiramos acreditar, mesmo que nós ainda nos sintamos ainda confortáveis com a posição de vítima da vida, o fato é que você está num mar de energia, no campo de possibilidades infinitas. E se você não assumir a sua responsabilidade nesse processo, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vítima é sempre vítima. Pensa nisso. Tudo que se reconhece como existente ou não realmente existente se manifesta num campo energético que a tudo contém. Tudo que você identifica como existente e até aquilo que você ainda não identificou como existente já está manifesto no campo, nesse campo energético, nesse mar de energia. Por quê? Ele está ali, a gente fala em potência, ele está como possibilidade. Né? Ele está naquele campo como possibilidade. Como onda, né? A gente fala em física quântica que é uma onda de possibilidade, que quando você olha para ela, ela colapsa, ela toma forma. Não que ela não existisse antes, ela existe em potência, em potencialidade. Mas quando você observa, você a torna real. E ao torná-la real, você tem condições de tocá-la, né? Você tem condição de trazê-la para o seu campo de percepção, que até então ele está meio fora da sua percepção. Então, quando você é como se você andasse olhando só para o chão. Tudo que você vê no chão, nessa altura, ou até uma altura aí de meio metro ali, né? Você consegue perceber, eles estão ali. Mas se você abrir, né, levantar a sua cabeça, abrir o seu horizonte, tudo aquilo que você não sabia que existia está presente ali. E começa a tomar forma. Começa a tornar-se real. E ali o seu campo muda, você começa a ter outra percepção. Do meio metro para cima, você começa a ver outras coisas. E todas as pessoas que andam com a cabeça voltada para o chão vão dizer que você é louco. Como? Isso não é possível.
E é assim que a humanidade tem caminhado. Durante todo esse tempo, todos esses anos, a humanidade tem caminhado dessa forma. E se você está aqui, você sabe que você faz parte dessa parcela ainda pequena da humanidade, mas quem sabe você vai poder replicar isso a outras pessoas, despertar outras pessoas. Porque tudo está ali, nesse mar de energia, nesse campo energético. À medida que despertamos para a nossa condição de imersão e conexão com tudo e todos, vamos entendendo como afetamos e interagimos com tudo que existe. Então, quanto mais despertos, quanto maior a nossa percepção nessa unidade, nessa totalidade, mais fácil é a interação com as pessoas. Quantas vezes eu desejo uma coisa e isso surge para mim? Por que isso acontece? Eu simplesmente desejo sem ansiedade. Eu desejo, eu digo assim, bom, eu preciso de determinadas... Eu só falo de coisas, mas acontece em qualquer situação, tá? Eu falo de objetos. Às vezes eu quero algo. E quando eu vejo, ele já está. Ele chega, ele acontece. Ah, Alessandra, parece mágica? Não, porque as mentes se comunicam. No mês passado eu precisava de uma impressora, e eu queria uma impressora que já não tinha no mercado, mas era uma impressora que eu queria, porque ela é do tamanho exato que eu precisava aqui para o meu espaço de trabalho. E um amigo meu que trabalha com essa parte de informática, eu conversei com ele e falei, poxa, você não tem uma impressora assim dessa marca? E eu quero nesse modelo. Aí ele falou, só se for agora, eu tenho. Eu falei, poxa, você tem? Então me diz quanto é, né, que eu quero comprar. Ele falou, não, eu te dou, tá parada lá na sala, não uso. Tô com algumas impressoras lá, aquela ali eu não uso. E foi alguém que não quis também mais usar e deixou lá, e tá ótimo, ela tá boa, você só vai ter que comprar a tinta, mas é sua. E assim eu recebi a minha impressora, que eu em 2 semanas eu tinha falado, nossa, eu vou precisar de uma impressora, eu preciso colocar uma impressora aqui no meu espaço de trabalho. E a pessoa veio na minha casa, esse amigo, e em menos de 3, 4 dias essa impressora já estava na minha casa. A impressora, gente, do modelo que eu queria, do tamanho que eu queria. Aí você não pode dizer que é coincidência, não é coincidência. Como que ele tinha exatamente a impressora? Né? Como que ele veio na minha casa naquele período? Né? E eu perguntei, né, tive na hora, falei, perguntei se ele tinha, se ele, né, sabia onde eu podia adquirir, alguma coisa assim. E ele tinha a impressora e me entregou de presente. Então você para e pensa um pouco a respeito disso, né? Como é que isso se deu? Quer dizer, eu joguei o meu desejo para essa fonte, para esse campo de energia. Eu estou conectada a essa rede. E eu sei que tudo que eu necessito, alguém tem em alguma parte desse mundo. E isso vem a você. Então, quanto mais você expande a sua percepção, mais fácil você interage. Não é um estado de manipulação, é um estado de não resistência. Quando nós falamos interagirmos, não estou falando em controlarmos. Quem quer controlar é o pensamento. O pensamento ele não é poder. E não é isso. Essa interação, ela é não resistência. Não resistência ao que você deseja. Não resistência ao pensamento que vem, que você observa e deixa isso fluir. Porque à medida que você vai aprendendo essa dinâmica, os seus pensamentos vão apurando, como os seus sentimentos vão também apurando. Tudo vai sendo apurado. Você vai se tornando um outro ser, é uma outra visão de mundo, de vida. E se isso não é importante para você hoje, o que é importante então? É o que você precisa se perguntar. Conscientizar-se dessa conexão com tudo e todos nos permite compreender a telepatia e o pressentimento. O que é essa telepatia? É essa comunicação sem sinais. Às vezes você pensa numa pessoa e essa pessoa responde a você. Ou você vê alguma notícia sobre, ou você recebe mensagens dessa pessoa. E o pressentimento. Na verdade, o que é o pressentimento? Não é uma previsão do que vai acontecer. Na verdade, tudo nessa mente única,
Tudo acontece no agora. Então, se acontece no agora, aquilo que para nossa percepção limitada dos 5 sentidos só aconteceria daqui a 5 anos, na mente ela está acontecendo. Então, você pode acessar. Porque a mente ela não se oculta, ela está presente, você está dentro dela. Ela não se oculta a você. A sua percepção limitada é que faz com que você acredite que ela está oculta, mas ela não está oculta. Ela está plenamente presente a você. Você respira essa consciência. Só que ninguém te ensina isso desde pequenininho. Por isso que eu falo, né? A gente não aprendeu o princípio do pega o que você quiser, porque está tudo disponível. A gente aprendeu aquilo, isso aqui é o que a gente aprendeu quando era criança. Isso é seu, isso é seu, isso aqui é dela, e é dessa forma, né? Cada um com o seu. Na verdade, todos temos tudo. Não há limites, nunca houve limites. E entender essa conexão com tudo e com todos é libertador. É um verdadeiro salto. A nossa conexão é feita por meio de um sistema que não vemos. Mas ainda assim, a ligação existe sob forma daquilo que alguns chamam de mente universal, o mistério de nossa consciência. Como os arbustos de uma salva, estamos todos interligados durante nossa jornada pelo mundo. Em consciência só existe um de nós aqui, Greg Braden. Então, quando a gente para e pensa em consciência, quantos nós somos aqui? Um só. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Esse entendimento, isso nos dá condição de uma expansão inimaginável. Todos nós somos um. Gratidão por você estar aqui.